Tá certo. Então, no plano interno, se superou a situação de conflito. Porque no plano interno, os indivíduos, se desentenderem, levam a questão para o Estado soluciona, de acordo com a lei. Né? Manda prender um, né? Manda outro pagar multa e por aí vai. Certo. A questão é a seguinte: Hobbes, pensando no plano interno, vê os vários indivíduos e vê o Estado acima. Então o Estado é árbitro, o Estado é juiz, o Estado é neutro. É como se os indivíduos fossem várias crianças e o Estado um adulto. Se deixar as crianças sozinhas, ela bagunça. Mas se tiver um adulto para fora, ele está resolvendo o problema da casa. É assim que ele pensa. Né? Tá certo. Então, qual foi a unidade básica de análise que Hobbes utilizou no plano interno? Qual é, digamos assim, a célula da sociedade? A menor parte da sociedade? O indivíduo. Né? Então, aqui os vários indivíduos com seus conflitos e o Estado resolvendo. Soberania, portanto, garante a ordem. Agora ocorre o seguinte: a teoria de Hobbes pode ser transposta para o plano internacional. Muitos autores, inclusive, dão a impressão de que acham que eles, autores, descobriram essa transposição, ou que essa transposição foi descoberta bem depois da morte de Hobbes. Só que, numa revista chamada Relações Internacionais, de 1980, número 3 da revista, tem um artigo bem interessante de um inglês chamado Murray Fawcett. E ele vai encontrar, não no Leviatã, mas num esboço do Leviatã, que é a obra de Hobbes chamada Do Cidadão, De Civis, em latim, uma prova de que Hobbes sabia que a teoria dele do plano interno explicava as relações internacionais. É muito taxativo, né, Elba? Ele cita literalmente as palavras de Hobbes. Olha o que Hobbes diz. Do cidadão, de civis, nativo. Hobbes diz assim: pois aquela que é a lei entre indivíduo e indivíduo no estado de natureza, vou parar aqui. Qual é a lei no estado de natureza? A lei do mais forte, a lei da natureza. O mais forte, ou melhor dizendo, do mais apto, né? Do mais adaptado. Porque não é só força que conta, velocidade, por exemplo, conta muito para o sujeito ou fugir ou capturar a presa. Né? Tá certo. Então, aquilo que é a lei no estado de natureza entre indivíduo e indivíduo é a lei entre os estados após a criação da soberania. Dá para ter dúvida de que ele tinha clareza do alcance da teoria dele? É só você mudar a unidade básica de análise. Você está pensando em termos de indivíduo, né? A sua célula no plano interno é o indivíduo. A célula, para a teoria realista, é o Estado. Então você tem Estado contra Estado. Se você tem conflitos entre Estados, sobrevive mais forte. Perfeitamente. Por que ninguém pode estar acima dos Estados para resolver os conflitos? Porque os Estados são soberanos. Perante o direito internacional público, os Estados são todos iguais. Não importa se é o Zimbábue ou se são os Estados Unidos. Ambos são simplesmente, cada um, uma pessoa de direito internacional público. A desigualdade que tem a política, a econômica, em todos os níveis, quase, né? Mas o direito não reconhece.
É como no plano interno, que a gente também assume a isonomia, a igualdade jurídica para todos, embora exista desigualdade econômica, política, etc, etc. Né? Então, se todos são igualmente soberanos, não pode haver ninguém aqui acima deles. Se fosse criado um governo mundial, Deus nos livre, né? Um Big Brother. Se fosse criado um governo mundial, o que aconteceria? Só ele seria soberano. Porque soberania é poder de último grau, não é de penúltimo. Os estados ficariam penúltimo. Penúltimo não é soberano. Conclusão. Nós queremos viver num mundo organizado, ordenado, mas a realidade nua e crua é o mundo, sob a perspectiva macro, né, mais macro possível, que é a das relações internacionais, é uma anarquia. Professor, é como assim, vamos supor, na questão da ONU, que é uma organização para manter a paz, mas sempre existe esse conflito entre os países. E assim, eles pedem e tal, mas nunca é feito nada para que realmente, feito nada porque eles não podem fazer no caso, né? Porque a soberania dos estados, então, se existe conflito entre os Estados Unidos e Iraque, se a ONU fosse uma organização que fosse soberana a eles, elas a qualquer momento poderiam interferir esse conflito, né? Intervir esse conflito, mas como não existe, não pode ser soberana. Perfeito. A colocação dela é muito interessante, né? A ONU, então, não pode, digamos assim, impor pela força, até porque seria uma contradição interessante, a paz. Aí você vai dizer assim, professor, por que existe a ONU? Por que existem as forças da ONU que intervêm em países? Por que existe o Conselho de Segurança da ONU? A resposta: toda organização internacional governamental só existe pela vontade soberana dos Estados. Então a ONU está acima dos Estados? Não. Ela está no mesmo plano que eles. Ela tem também personalidade jurídica de direito internacional público. Só que a personalidade dela não é originária. A originária é só dos Estados. A dela é derivada, porque é pela vontade dos Estados que aceitam se submeter à ONU. Só que vem a questão. Os meios de que a ONU dispõe para fazer cogente o direito que dela emana não são meios suficientes. Ela não tem como obrigar o Estado. Eu falei do livro do Francisco Rezec, que tem o mundo envolto pela Carta da ONU, pela Carta de São Francisco. Quando estourou a guerra do Iraque, saiu uma edição especial do livro de Francisco Rezec. As capas geralmente eram coloridas. Teve edição azul, amarela e assim por diante. Vinho. Né? Mas quando estoura a guerra do Iraque, logo depois sai a edição preta. O retrato da capa era o mesmo de sempre. O globo envolto pela Carta da ONU, querendo entender que o mundo deve ser governado pelo direito internacional público. Só que um detalhezinho, ele acrescentou nessa edição especificamente e não repetiu mais depois. A Carta da ONU pegando fogo. Veja a maneira que a gente diz no plano interno, né? Fulano rasgou a Constituição, né? O que tem mais próximo da Constituição, entre aspas, por favor, no cenário internacional, é a Carta da ONU, a Carta de São Francisco. Aí você vê um novo prefácio nessa edição, um prefácio indignado, Rezec dizendo o quê? Nunca o direito internacional foi tão afrontado na história. Ele está se referindo a quê?
ao fato de que a invasão do Iraque foi vetada no órgão mundial que existe para manter a paz mundial, para evitar uma terceira guerra, que é o Conselho de Segurança da ONU. Só que os Estados Unidos simplesmente ignoraram o veto. Será? Eu teria que obedecer, mas eu não vou. E quero ver quem me impede. Quem é que iria enfrentar os Estados Unidos para tomar as dores do Iraque? Ok, pessoal, por hoje é só. Diga.